Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo nesse vídeo. Está começando mais uma aula com o professor Márcio Lima de matemática, né? Para a turma do 8º ano. Pois é, pessoal, estamos aí começando mais uma aula. A gente vai fazer aí a correção da página 8, certo? Que foi a situação da aula anterior. Nós vimos, na aula anterior, o que a gente viu? Nós vimos classificação de um ângulo, quanto aos lados e aos ângulos internos, né? Vimos também aqui, deixa eu ver, vimos algumas propriedades básicas de alguns triângulos, né? Triângulos isósceles, triângulo equilátero. Vimos do triângulo retângulo. Vimos algumas relações, né? Sobre a medida da soma dos ângulos internos e externos, né? E vimos soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos também, né? Então vamos começar aqui a corrigir, ok? Eu pedi para que vocês fizessem aí a página 8, né? Só, se eu não me engano, era da 3 até a 7, não, era até a 5, se não me falha a memória, né? Então vamos lá, vamos corrigir aqui a questão 3, 4 e 5, beleza? Então vamos lá. Terceira questão. No triângulo ABC ao lado, o lado AB é congruente ao lado AC. Letra A, determine a medida do ângulo interno x em graus. Letra B, classifique o triângulo ABC quanto à medida dos seus lados e quanto à medida dos seus ângulos. Letra C, qual é o menor lado desse triângulo? Justifique sua resposta. Letra D, você concorda que todo triângulo que tem dois lados congruentes também tem dois ângulos internos congruentes? Justifique sua resposta, né? Então, beleza, né? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, toda vez que vocês forem resolver qualquer situação, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês têm que olhar, perdão aí, pessoal, que eu bati aqui sem querer no pedestal. E como não é dito, né? Então, essas falhas aqui vão sempre acontecer. Então, vamos aqui. Terceira questão ali em cima, não sei se dá para vocês verem direito, ó. Primeira coisa que vocês forem resolver, pessoal, principalmente na parte de geometria, é analisar qual é a figura que está sendo trazida aí, certo? Então, mesmo que não traga imagem, vocês vão ter que olhar aqui no enunciado. O que é que aqui está dizendo aqui no enunciado, ó? O triângulo ABC. Então, eu sei que já está falando sobre que figura? Sobre o triângulo. Beleza. Então, esse conteúdo aqui é sobre triângulos, então tem muita coisa sobre triângulos, né? Então não dá para especificar o que é que a gente vai tratar aqui nessa questão. Só que aqui, pessoal, aqui fala o seguinte, ó. O lado AB é congruente ao lado AC. Ou seja, tem dois lados aqui que são congruentes, né? A sorte, né, da gente é que deu imagem aqui, né? A questão me deu imagem. Então, se tem dois lados iguais, vamos voltar aqui no conteúdo e ver o que o livro traz sobre triângulos que possuem dois lados iguais, né? Vamos voltar aqui no livro aqui. Classificação de triângulos em relação aos lados, né? Como deu lado, né? A questão deu lado. Então a gente vai analisar aqui, ó, classificação de triângulos sobre dois lados iguais. Então a gente vai ver aqui, ó, vamos perceber aqui logo aqui em cima, que aqui diz assim, ó, quantas medidas do seu lado do triângulo, os triângulos podem ser classificados em escaleno, cujas medidas dos três lados são distintas, ou seja, diferentes, né? Isósceles, cujas medidas de dois lados, de dois dos seus lados são congruentes. Olha, falo aqui sobre dois lados congruentes. Então, nós vamos ler aqui somente sobre o triângulo isósceles, né? Então, o que é que o livro traz sobre o triângulo isósceles? Já tem bem aqui, ó, triângulo isósceles. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, a gente vai fazendo assim, pessoal. Toda vez que vocês forem resolvendo essas questões, vocês vão fazendo dessa forma, né? A questão lá falou sobre triângulo com dois lados iguais. Então eu volto no livro e pesquiso aqui onde é que está falando sobre triângulos com dois lados iguais, né? Dois lados com medidas iguais. Então está falando aqui no triângulo isósceles.
como a letra A estava falando sobre ângulos, né? Então a gente vai ler o que é que o triângulo isósceles traz sobre ângulos, né? Então o que é que diz aqui, ó? Vamos destacar alguns elementos que recebem nomes especiais no triângulo isósceles. Para isso, consideramos o triângulo ABC, representado a seguir, né? Aqui fala, primeiro ponto, o ângulo formado pelo encontro de dois lados congruentes é chamado de ângulo do vértice, né? Ou seja, se vocês analisarem aqui na imagem, né? Na imagem aqui acima, ele fala o seguinte, que o lado AB, né? O lado AB, que é esse lado, é congruente ao lado AC, que é esse lado aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? Esse é igual a esse, e esse ângulo aqui, ó, que é formado por esses dois lados, esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo do vértice, certo? Esse aqui é chamado de ângulo do vértice, ok? Vamos voltar lá e ver o que é que pode trazer mais aqui sobre a situação. Então, vamos aqui. A outra situação aqui, ó, que nós temos é que o lado oposto ao ângulo do vértice é chamado de base, né? Então, aqui está falando em relação ao lado. Outra coisa aqui, ó, os ângulos formados pela base e os lados congruentes são chamados de ângulo da base e são congruentes. Ou seja, os ângulos da base, eles têm medidas iguais. Então, vamos observar aqui. No segundo ponto, ele falou que o lado oposto ao ângulo do vértice é chamado de base. Ou seja, se a gente for voltar aqui na situação, eu acabei de destacar que o ângulo do vértice é esse ângulo aqui. Não foi isso? Então, quem é a base? A base é BC. E os ângulos formados pela base, não sei se vai dar para enxergar aí, pessoal. Os ângulos formados pela base, né? Ou seja, esses dois ângulos, o que é que acontece? Pela propriedade, eles possuem medidas iguais. Então, nós já podemos, sem cálculo algum, nós podemos afirmar que a medida de x é igual a 80 graus. É o que já está aqui no livro, já está destacado, certo? Então, não precisava fazer cálculo para essa letra A, certo? Mas, quem fosse realizar cálculo poderia ter feito o seguinte. No triângulo, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, quem são os ângulos internos desse triângulo? Os ângulos internos desse triângulo são 20, 80 e x. Então, se eu somasse 20 mais 80 mais x, teria que dar igual a 180 graus. Então, você iria ter aqui uma equação da seguinte forma. Deixa eu só colocar aqui em cima aqui. Para essa questão, vocês teriam a seguinte equação aí, ó. Vocês teriam que fazer assim, ó. X, né? X mais 80 mais 20 graus é igual a 180 graus. Aí vocês resolveriam essa equação que encontrariam 80 do mesmo jeito, né? Por quê? Porque só aqui eu tenho 100. De 100 para chegar em 180 falta quanto? 80. Então, para essa situação aqui, não precisava cálculo. Vocês só precisariam ler, certo? E já poder identificar logo aqui direto, ok? Aí aqui diz assim, ó, classifique o triângulo ABC quanto à medida dos seus lados, né? Então, quanto à medida dos lados, nós vimos aqui, pessoal, que quando nós temos um triângulo com dois lados iguais, dois lados congruentes, né? Ele recebe o nome de triângulo isósceles em relação ao lado. Então, uma das respostas é triângulo isósceles. E essa mesma questão ele pede para classificar em relação à medida de seus ângulos. Então, o que é que acontece aqui nas medidas dos ângulos? Então, nós temos três tipos de situações de triângulos, né? Em relação aos ângulos, nós temos o triângulo acutângulo, quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Triângulo retângulo é quando tem um ângulo reto. E o triângulo obtusângulo é quando um ângulo é maior do que 90 graus. Então, o que é que acontece?
Vamos observar aqui o seguinte. Será que lá é um triângulo retângulo? Se vocês perceberem, a imagem não tem trazendo nenhum ângulo reto. Ou seja, não tem nenhum ângulo de 90 graus. Se vocês perceberem, todos os ângulos aqui, eles são menores que 90 graus. Então, se todos os ângulos são menores que 90 graus, então ele recebe o nome de triângulo acutângulo. Ou seja, a primeira resposta é triângulo isósceles e a segunda é triângulo acutângulo, ok? Então, essas são as respostas da letra B, certo? Aí, vamos lá. Letra C. Qual é o menor lado desse triângulo? Só pela imagem já dá para ver aqui, né, pessoal? O menor lado aqui, ó, é o lado BC, né? Lado BC. Aí, por quê? Lembra que na outra aula eu expliquei aqui um negócio referente aos lados, não foi? Que tá aí no livro, na página 7, falando sobre a relação 3, né? O que é que diz aqui na relação 3, né? Ele diz assim, né? Ele fala aqui o seguinte: o segmento AB nesse triângulo aqui, né? O segmento AB, ele é maior, é o maior lado do triângulo, pois é oposto ao maior ângulo, né? Aqui fala que o segmento BC é o menor porque ele é o menor ângulo, né? Porque ele é o menor lado porque ele está oposto ao menor ângulo. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente vai utilizar como justificativa, né? O menor lado desse triângulo retângulo é o lado BC, por quê? Porque ele está oposto ao menor ângulo. Então, vocês vão colocar isso. A primeira aqui diz o seguinte: qual é o menor lado desse triângulo? Vocês vão colocar o lado BC, pois ele é oposto ao menor ângulo, ok? Simples e objetivo, ok? Só isso aí mesmo, ok? Aí vamos agora para outras situações que é a letra D. A letra D diz assim, ó: você concorda que todo triângulo que tem dois lados congruentes também tem dois ângulos internos congruentes? Então, vamos ver aqui, né? Essa questão falando aqui sobre se a gente concorda. Eu acho que a formulação dessa pergunta acho que ficou um pouco meio fora do sentido, porque é o seguinte: se você concorda ou não, isso aí depende de você, né? Você poderia dizer que não, né? Ou dizer que sim, né? Mas aí ele poderia ter feito o seguinte, né? Só perguntar se todo triângulo que tem dois lados congruentes também tem dois ângulos internos congruentes, sim ou não, né? Então, vamos dizer o quê? A gente vai dizer que sim, né? Aí, por que que sim? Porque os lados iguais devem ser opostos aos ângulos iguais, certo? Porque, ó, se esses dois lados são iguais, né? Como aqui, por exemplo, nós vimos que o lado BC é menor porque ele é oposto ao ângulo menor. Mas se, por exemplo, esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse, então isso quer dizer que os ângulos opostos, né, ao lado, né, também vão ter a mesma medida. Então vocês vão colocar assim a resposta: sim, pois lados iguais devem ser opostos a ângulos iguais, certo? Ou vocês poderiam colocar até assim, da seguinte forma: vocês poderiam colocar que sim, pois é uma das propriedades do triângulo isósceles. Poderia colocar isso aí também, né? Mas beleza, fechou aí a terceira questão. Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz assim, ó: em um triângulo isósceles de base BC, os ângulos da base medem 4x menos 20 e 2x mais 10.
De acordo com a medida de seus ângulos internos, qual é a classificação desse triângulo? Então, vamos analisar passo a passo aí sobre essa questão. Do que a questão está trazendo aqui para nós? Primeiro que ela está trazendo aqui, vocês já estão vendo logo a resposta aí, mas aí a gente já vai só discutir como é que vai chegar nessa resposta, né? Então vamos lá. O que aqui está dizendo aqui? Em um triângulo isósceles ABC de base BC, ou seja, está falando sobre o triângulo isósceles, né? Então, deixa eu só pegar aqui o esquadro. Então, é como se, por exemplo, aqui, ó, tivesse o triângulo ABC, certo? Deixa eu só... O triângulo aqui é ABC, onde esse lado aqui é congruente a esse, por quê? Porque esse aqui é a base, certo? Então, beleza. Fala sobre isso, né? Triângulo isósceles e os ângulos da base, ou seja, aqui é a base, né? Medem 4x menos 20 e o outro mede 2x mais 10, ok? Deixa eu colocar o símbolo de graus aqui. Eu vou colocar esse ângulo aqui, como ele não traz nenhuma coisa sobre esse ângulo, então a única coisa que ele diz é isso, né? Triângulo ABC, de base BC, né? Onde esse ângulo aqui é 4x menos 20, e os ângulos da base, né? Como isso aqui é a base, né? Então, os ângulos da base tem essas medidas. Continuando, ele diz assim, ó, de acordo com a medida dos seus ângulos internos, qual é a classificação desse triângulo? Então, para mim poder classificar o triângulo, eu preciso ter a medida dos três ângulos, certo? Eu preciso ter a medida dos três ângulos para identificar se ele qual é o tipo de classificação desse triângulo, ok? Então, primeira coisa, o que é que a gente precisa saber? Como aqui não traz informação sobre esse ângulo, então vou colocar aqui, ó, chamar isso aqui de Y, certo? Esse ângulo Y. Então, vamos lá. Como a questão não me deu esse valor aqui, eu tenho que descobrir quanto é que mede esse ângulo e mede esse ângulo. Mas para descobrir quanto é que mede esse ângulo, eu preciso ter o valor de x, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá nas propriedades. Como primeiro aqui a questão destacou os ângulos da base, nós vamos voltar lá nas propriedades do triângulo isósceles e ver o que é que ele fala sobre os ângulos da base, certo? Então, se a gente voltar aqui no triângulo isósceles, ele diz o seguinte, né? Os ângulos formados pela base e o lado congruente, ou seja, o ângulo formado pela base, eles são chamados de ângulos da base e são congruentes, ou seja, os ângulos da base eles possuem a mesma medida, certo? Como a questão me deu essa informação, então o que é que eu posso concluir aqui, pessoal? Eu posso concluir o seguinte: quem são os ângulos da base? É esse ângulo e esse ângulo. A propriedade do triângulo isósceles diz que eles são congruentes, ou seja, tem medidas iguais. Então eu vou colocar aqui, ó, que 4x menos 20 é igual a 2x mais 10. Ok? Já é um pontapé aí para mim poder descobrir o valor desses ângulos, né? Então vamos lá, vamos com calma aqui. Então vamos descobrir aqui o valor de x. Então eu tenho aqui que vamos organizar nossa equação, certo? Então organizei aqui minha equação. Passei termos com variáveis para a esquerda e termos independentes para a direita. Resolvendo aqui, ó. 4x menos x é 2x, 10 mais 20, 30. Ok? 2x igual a 30, x é igual a 30 sobre 2, x é igual a 15. Ok? Então, beleza. Se x é igual a 30, mas eu não quero o valor de x, eu quero o valor desse ângulo aqui, certo? Então, primeiro, o que foi que eu fiz aqui? Primeiro eu descobri o valor de x, ok?
Agora eu vou descobrir o valor do ângulo. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa medida aqui, certo? Ó. Vou pegar aqui, ó, 4x menos 20, ok? O que é que eu sei aqui, pessoal? Vamos descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui. Eu sei que x é 15. Então, onde tiver x aqui, eu vou trocar por 15. Então, eu vou ter aqui, pessoal, lembrando que aqui é o símbolo de graus, né? Então, eu vou ter 4 vezes 15, né? Por que 15? Porque eu descobri x agora, né? E x é 15. Menos 20, né? Então, vamos lá. 4 vezes 15 dá 60 graus. 60 menos 20, isso aqui é igual a... Isso é igual a 40 graus. Ou seja, esse ângulo B aqui mede 40. E esse ângulo C aqui, pessoal, quanto é que mede o ângulo C? Se vocês perceberem, como nós voltamos lá na propriedade, e na propriedade diz que os ângulos da base eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, se esse mede 40, esse aqui também vai medir 40, né? Ou se você quiser, você poderia até substituir aqui, né? Teria aqui 2 vezes 15 dá 30, 30 mais 10, 40. Ou seja, são congruentes, né? Agora, mas ele pede aí, pessoal, para a gente classificar. Então, isso aqui foi o segundo passo, certo? Ele pede para a gente classificar aí o triângulo. Mas a gente não tem o valor desse ângulo Y, né? Como é que eu vou fazer aí para descobrir esse valor de Y, né? Então, a gente vai analisar o seguinte. A imagem está me destacando o que aqui? Essa imagem que eu construí. Aí. Ela me destacou aí, a própria questão também, né? Ela me destacou os ângulos internos. Não foi aqui, ó. Se vocês perceberem aqui, ele fala aqui, ó. O triângulo, os ângulos da base, né? São ângulos internos. Então, como a questão me deu ângulos internos, eu vou olhar qual é a relação que fala somente sobre os ângulos internos, né, de um triângulo. Né? O que é que a questão o que é que as propriedades do triângulo me traz sobre os ângulos internos, né? Se a gente for na relação 2, aqui embaixo, logo aqui embaixo, diz assim, ó: a soma das medidas dos ângulos internos vale 180 graus, ou seja, A mais B mais C é igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, vamos lá, né? Quem são os ângulos internos desse triângulo? Nós temos Y, 40, que foi a gente acabou de descobrir, e 40 de novo, que a gente acabou de descobrir aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esses três. Vou somar Y, certo? Isso aqui é o terceiro passo, ok? Y mais 40 é igual a 180 graus, certo? Pronto. A partir daí, a gente agora já vai calcular o valor de Y, né? Se a gente organizar aqui, ó, logo de cabeça a gente poderia identificar que Y é 100. Mas vamos com calma. Se a gente organizar aqui, ó, eu vou ter que Y é igual a 180 menos 40 menos 40 de novo. Certo? Organizei. Y vai ser 180 menos 40 dá 140. 140 menos 40 dá 100 graus. Ou seja, Y é igual a 100 graus. Agora a gente vai classificar, que é o que a questão está pedindo, né? Então, como é que a gente pode classificar os triângulos em relação ao ângulo, né? Em relação ao ângulo, nós temos acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo é quando os ângulos são menores que 90. Retângulo é quando tem um ângulo de 90. E obtusângulo quando nós temos o ângulo maior do que 90. Então, vamos olhar aqui. Os ângulos que a gente tem é 40, 40 e 100. Todos são menores que 90? Não. Tem algum ângulo igual a 90? Não. Tem algum ângulo maior que 90?
Tem. Esse de cima que é 100 graus. Então isso quer dizer, pessoal, que esse triângulo que a gente está trabalhando aí é um triângulo obtusângulo. Ok? Essa é a resposta da quarta questão. Certo? Vamos agora para a última questão, né? A quinta questão diz assim, ó. Deixa eu só tentar enquadrar aqui. Ele diz assim, ó. Determine o valor das incógnitas em cada caso a seguir. Então, nós temos primeiro caso, segundo caso. Certo? Então, vamos pegar aqui o primeiro caso. O primeiro caso, pessoal, é novamente o que é que eu digo a vocês. Veja se está trazendo imagem. Então, observe aqui a imagem, né? Que figura é essa que o livro está me trazendo aqui? Bom, o livro está me trazendo aqui, pessoal, sobre um triângulo, né? A figura de um triângulo. Beleza, falou sobre o triângulo. Aí quando vocês olharem a imagem, vocês observam o seguinte. O que é que está sendo destacado nessa imagem? Bom, nessa imagem está destacado os vértices. Está destacado aqui os ângulos internos. Então, num triângulo, como aqui você não pode classificar esse triângulo em relação aos lados ou aos ângulos, porque você não tem o valor deles, vocês vão nas relações do triângulo de maneira geral. Então, vamos olhar aqui. Quanto é que mede? O que é que a questão fala sobre os ângulos internos de um triângulo, né? Na relação 2, nós vimos que os ângulos internos do triângulo, a soma é igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Então, nós vamos lá, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Quem é o ângulo A? Isso na quinta questão, letra A aqui, certo? Quem é o ângulo A? O ângulo A é 2x. Então, eu tenho 2x mais... Quem é o ângulo B? Ângulo B, pessoal, vou colocar tudo entre parênteses aqui para ficar até mais fácil. Ângulo B é 2x menos 20. Quem é o ângulo C? Nós vamos somar aqui, né? X mais 30 graus. Isso aqui tudo, a soma dos três ângulos tem que ser igual a 180 graus. Ok? Então, retirando os parênteses aqui, ó, como aqui não tem sinal e é positivo, e o número de dentro também é positivo, positivo por positivo vai dar positivo, então eu tenho 2x. Positivo por positivo, eu tenho 2x também. Agora, perceba que eu tenho aqui também, ó, positivo com negativo. Então, aqui eu vou ter negativo. Agora, eu vou fazer, ó, positivo com esse positivo, positivo, certo? Positivo por positivo, positivo novamente. E aí, igual a 180 graus. Se a gente organizar agora, né? Vamos organizar. Então, eu tenho 2x mais 2x mais x é igual a 180 graus mais 20 graus menos 30 graus. Ok? Basicamente isso. Aí vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos simplificar cada membro, né? Aqui eu tenho 2x mais 2x mais x. Isso equivale a 5x. 180 mais 20, né? Então, eu tenho aqui 100, né? Ou 200. 200 menos 30. Isso aqui dá 170. Agora, eu vou ter aqui, ó, que x é igual a 170 dividido para 5. X é igual a 34 graus. Ok? Então, essa é a resposta da letra A.
certo? A letra B ela é um pouco maior, então deixa eu só pegar outra folhinha aqui. Pronto. Tira aí, quem quiser tirar o print aí, pessoal, pausa o vídeo e tira o print para poder copiar. Passando agora para a letra B, pessoal, novamente nós vamos aqui, né? A gente vai descobrir aqui a imagem, né? Primeira coisa está falando sobre triângulos, né? A imagem está trazendo aqui um triângulo, certo? Novamente, o que é que está sendo destacado nesse triângulo? Está sendo destacado os vértices. Está destacando aqui, ó, os ângulos internos e um ângulo interno adjacente ao X, né? Então, nós vamos ter que usar aí duas relações, né? Vamos ver aqui o que é que fala sobre... Nós já vimos que sobre um ângulo interno, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Mas quando traz a relação de um ângulo externo colado com o interno, o que é que traz essa situação? Se a gente olhar na relação 1, né? A soma de um ângulo interno com seu externo adjacente é igual a 180 graus. Ou seja, esse ângulo mais esse 180 graus. Trazendo para a imagem aqui, ó, esse ângulo X mais esse ângulo Y é igual a 180 graus. Mas primeiro nós precisamos saber o valor de X, né? Porque já está trazendo aqui o ângulo interno, né? Então vamos lá descobrir o ângulo interno. Soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então vou somar o ângulo A, que é 2x mais 20. Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu só enquadrar aqui na imagem, né? Então, isso daqui é quinta questão, letra B, né? O ângulo A, nós vimos lá que é 2x mais 20. Mais o ângulo B, né? O ângulo B aqui, que é x. Okay? Deixa eu só dar uma ampliada aqui. O ângulo B, que é x, ou seja, aqui, ó. Mais x, certo? Mais o ângulo C, que é 100 graus. Tudo isso tem que dar igual a 180 graus. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos eliminar os parênteses. Então eu tenho aqui, ó, 2x mais 20, né? Positivo por positivo, a gente só faz retirar o sinal. Aqui também, tudo positivo. E aqui também é positivo, 100. Ok? Tudo isso igual a 180. Organizando aqui nossas operações aqui, né? Organizando aqui a nossa equação. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 2x mais x. Temos aqui igual a 180. Ok? Menos 100. Menos 20, né? Se a gente perceber aqui, ó, x mais x, mais 2x, né? X mais 2x, 3x. Aqui nós temos 180 menos 100 dá 80, 80 menos 20, 60, né? Aqui é um 3, viu, pessoal? Que saiu borrado aqui. Então eu tenho aqui, ó, que x é 60 dividido para 3, x é igual a 20 graus. Ok? Já encontramos o valor de x, certo? Tá faltando o valor de y. Então, qual é a relação que traz aqui sobre x e y? A relação que traz aqui é que a soma dos dois é igual a 180 graus. Então, nós vamos somar aqui, né? Foi visto na relação anterior, né? Que x mais y é igual a 180 graus. X é 20. Y vai ser 180 menos 20. Y é igual a 60 graus. Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai arrochar um pouco o nó, porque nós vamos ver algumas coisas mais interessantes a respeito dos triângulos. Pois é, pessoal, por hoje é só. Eu sei que o vídeo foi um pouco demorado, certo? Para acessar uma correção foi um pouco demorado, mas vocês têm que aprender, certo, a interpretar as questões e também a
entender por que o resultado foi aquele. Então, pessoal, por hoje é só. Valeu, até uma próxima aula.